Vamos lá, galera do Avanço Med. Bem, dando prosseguimento então à nossa parte de metria espacial, dando continuidade na competência 2 a todos os sólidos, a gente vai falar um pouquinho sobre o cilindro. Então vamos falar sobre cilindro equilátero, falar sobre a seção meridiana, dentro de um cilindro equilátero, e vamos falar o cilindro como sólido de revolução. Nós temos que normalmente o cilindro ele possui uma estrutura muito próxima de um prisma, justamente porque o volume é calculado pela área da base vezes a altura. Porém, diferente de um prisma, ele não tem, por exemplo, os vértices. A gente não consegue criar essa relação de arestas. A gente fala justamente sobre geratrizes dentro dos sólidos de revolução. Então nós temos aqui que o cilindro tem bases circulares, diferentemente do que acontece em prismas. Então nós temos aqui uma figura bem particular em suas bases. Então nós temos aqui os círculos, ok? Então vamos lá. Então nós temos que a base, vai ter a dependência do raio, e aqui nós temos, obviamente, a altura. No caso de um cilindro reto, a sua geratriz é igual à altura. O que é a geratriz? A geratriz é a linha imaginária limítrofe do sólido de revolução. Então nós temos essas linhas aqui, obviamente no cilindro a gente não consegue perceber de fato essa linha, É só o espaço limítrofe entre aqui um lado e o outro. Bem, então nós temos que a área da sua base é a área do círculo, que é πr ao quadrado. A sua área lateral, a gente vai ver daqui a pouco, que é 2π vezes r vezes h. Nós temos que a composição da área total, são 2 vezes a área da base mais a área lateral, tal como acontece nos prismas, consequentemente 2 vezes a área da base πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πrh. Eu botei o H maiúsculo, vou manter H maiúsculo. E nós temos que o volume, que é o produto da área da base vezes a altura, logo PR2 vezes H. Então, PR ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, H. Bem, para falarmos sobre a área lateral, que é 2πr vezes H, a gente tem que fazer necessariamente a planificação da face lateral. Então, nós temos aqui, vou pegar um cilindrinho, ok? Vou pegar esse cilindro e farei um corte na sua lateral. E vou abrindo, Então, abrindo aqui esse cilindro, deixa eu fazer mais ou menos como é que vai ficar esse negócio. Horrível ali. Vamos lá. Então, deixa eu abrir agora ele. Vai dar um aspecto de estar maior, mas é porque tem a abertura. Ok? Até que, ao abrir isso daqui, vira uma folha. Então, nós temos que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Então, nós temos aqui a área do círculo é πr ao quadrado e o comprimento da circunferência é 2πr. A partir do momento que a gente faz essa abertura, isso aqui se torna o nosso 2πr, que é o comprimento. A altura, que era H, permanece H, por isso que a sua área lateral será baseando-se no retângulo. Consequentemente, se a área do retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura, consequentemente a área lateral será base vezes altura, 2πr vezes a altura H, que vai justificar o que a gente tinha falado anteriormente. Bem, o cilindro como sendo o sólido de revolução, a gente vai ver que pela rotação de uma figura plana, você consegue gerar uma figura espacial. Então aqui, por exemplo, você tem aqui um retângulo, de comprimento A e largura B. Vou colocar aqui, A e B, ok? E vou girar em torno desse eixo. Ao girarmos em torno do lado maior, a gente faz aqui um espelho para poder criar essa relação de rotação, e após girarmos vai ficar mais ou menos assim. Então, o raio da base é o A e a altura vai ser o B. Pode simplesmente, por exemplo, volume, área da base, π ao quadrado vezes B. Se nós girarmos em torno do lado menor, vai dar um volume diferente, Porque se eu giro em torno do lado menor, nós temos que o raio da base vai ser o B. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui do lado.
se eu tivesse aqui um retângulo B e A, agora girando em torno do lado menor, gera um sólido de revolução diferente e um volume diferente também, ok? Porque agora o raio da base é B e é ele que vai ficar ao quadrado. Ficou bem feio, mas tudo bem. O volume aqui, πB ao quadrado vezes A. Então, nesse primeiro caso, o A faz o papel do raio e a altura do B, né, o B. E no outro, o raio é o B e a altura é o A. Cilindro equilátero. Então, nós temos aqui, ó, cilindro equilátero. Uma figura importante aí pra gente. Toda figura equilátera tem coisas iguais, né? Quando é na geometria plana, tem lados iguais. Então, por que ele tem esse nome de equilátero? Então, vamos lá. O cilindro é equilátero a partir do momento que a seção meridiana vira um quadrado. O que significa isso? Ao fazermos um corte em pé dentro do nosso cilindro, nós vamos perceber que essa figura aqui é um quadrado. Então, se é um quadrado, consequentemente, o diâmetro da base é igual à altura. Então, a altura aqui é igual a 2 vezes o raio ou é igual ao diâmetro. Falou sobre cilindro equilátero, consequentemente, você vai ter uma figura onde, se ele te der o raio, tu multiplica por 2, vai ter a altura. Ou se ele te der a altura, divide por 2, você vai ter o raio e consegue calcular volume, área da base, área lateral e assim por diante, beleza? Então aqui nós temos um resumão de cilindro para vocês. Próximo quadro, falar sobre pirâmide e cone. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então aqui eu já deixei pronto a primeira pirâmide para a gente falar sobre a relação pitagórica que existe aqui, que é extremamente importante. Então na semana anterior, né, semana passada, a gente falou sobre polígonos regulares inscritos. E eu falei de propósito. Eu coloquei o triângulo equilátero inscrito numa circunferência, o quadrado inscrito na circunferência e o hexágono regular inscrito na circunferência. E a gente criou uma relação entre raio, lado e apótema nas 3 ocasiões, ok? Das três figuras. O apótema da base aqui, ele é justamente a relação que você cria entre um segmento que vai no centro da figura ter um dos lados formando 90 graus. Quando essa figura é um quadrado, a gente viu que o apótema do quadrado é metade do lado. Bem, inicialmente nós temos que essa relação pitagórica aqui, o apótema da pirâmide é o quadrado, então G é o apótema da pirâmide, é igual ao apótema da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, muitas vezes, para o problema não te dar tudo de mão beijada, ele não te dá justamente a altura, que é importante para o volume, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Bem, então nós temos aqui que cada uma das bases ela vai ter uma peculiaridade. Então, se a base é um triângulo equilátero, a gente tem que o apótema é 1/3 da altura. Se a base é um quadrado, é metade do lado. E se é um hexágono regular, como o hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, o apótema é a altura do triângulo equilátero, certinho a altura, beleza? Então, a gente viu isso na aula passada. Bem, então nós temos aqui, dentro dessa figura, existem 3 ângulos de 90 graus, que normalmente nos livros a apostila só mostra um, que é justamente a altura. Só que pela definição de apótema, a gente viu que apótema é o segmento vai do centro da figura até um dos lados formando 90 graus. Então a apótema forma um ângulo reto aqui. E nós temos que o G, que é o apótema da pirâmide, é a altura da face lateral. Então tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Ele é a altura dessa face triangular aqui. Então, diferentemente dos prismas, né, nós temos que sempre as faces laterais são triangulares e essas faces normalmente calculam a área por base vezes a altura dividido por 2, área de um triângulo convencional. A não ser que ele te dê outras características que a gente tem vários tipos de áreas de triângulos, beleza? Bem, nós temos, por característica principal, o volume de qualquer pirâmide é 1/3 do produto da área da base vezes a altura. A área da base vai depender da figura da base e a área lateral também. Obviamente que na área total a gente faz a soma da área da base mais a área lateral, uma base só, diferentemente do que acontece no prisma, que a gente considera a base de cima e a base de baixo, beleza? Então
Então nós temos aí que, dentro dessas pirâmides, né, o mais importante é saber dessa relação pitagórica e que o volume é um terço da base vezes a altura. É o mesmo que acontece dentro do cone. Só que antes de falarmos do cone, eu vou falar rapidamente de uma figura que é importante, que é o primeiro poliedro regular, que é o tetraedro regular. Também uma das apostas para esse ano, acredito que já tem um tempo que não falo sobre o tetraedro regular. É uma figura fácil de trabalharmos, tá? E ela tem algumas características bem interessantes. A primeira característica interessante é que todas as faces são triângulos equiláteros, né? Então a gente sabe que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, né? Então, olha que interessante. Pelo menos eu acho interessante, né? Não sei se vocês vão achar interessante. Bem, então no que se trata a respeito da área da base, vai ser, vamos supor que todas as arestas meçam A. Então vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área lateral, 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área total, 4, que são 3 laterais mais a base, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por isso que, quando você olha na apostila, no livro qualquer, aparece apenas A ao quadrado, raiz de 3. Né? E o volume, que é A ao cubo, raiz de 2 sobre 12, vai vir de várias relações pitagóricas. Primeiro, o G que está aqui vai ser a altura da face lateral. Então, olha que interessante. Nós temos aqui que o G, esse G aqui, ó, no tetraedro regular, o G é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? O apótema da base, o M aqui, é o apótema de um triângulo equilátero, que é um terço da altura, L raiz de 3 sobre 6. E a partir de uma relação pitagórica, você vai achar a altura H. Ok? Então, eu vou deixar para vocês provarem aí quanto vale a altura. Não precisa ficar com medo, até porque não é para você ficar gravando fórmula. Só para você constatar baseando na aula da geometria plana, juntamente com a geometria espacial. E a partir daí, a área da base vezes essa altura vai gerar A ao cubo raiz de 2 sobre 12, ok? Que é o volume do tetraedro regular. A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Então a única coisa que eu quero de vocês é que vocês façam Pitágoras aqui, achem a altura, ok? Show de bola. Vamos agora falar rapidamente do cone, para depois irmos para a esfera, né? E fecharmos essa revisão da geometria espacial. Nós temos que o cone possui volume, né, muito parecido com o da pirâmide, até porque o cone é como se fosse a pirâmide em relação ao cilindro, né? Então nós temos aqui que o cone é aquele maldito chapeuzinho de aniversário de criança, horroroso. Não sei na infância de vocês, pelo menos na minha infância eu usei bastante. E também existe a relação pitagórica, só que ao invés de apótema, nós temos que o apótema para pirâmide, né, no cone é o raio. Então aqui a altura e aqui será a nossa geratriz. Lá recebe o nome de apótema da pirâmide, ali recebe o nome de geratriz. Então esses três elementos, raio, altura e geratriz, relacionam-se também pitagoricamente, onde G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Nós temos que dentro do cone, né, área da base também a área do círculo, πr ao quadrado, área lateral πrg, então πr vezes a geratriz, e volume, que é 1/3 da área da base, πr2 vezes h. O cone também é um sólido de revolução, tá? Então, se a gente gerar um triângulo, né, em especial o retângulo, fica bonitinho, né, um cone. Então, aqui para poder fazer isso, a gente vai fazer um espelhinho aqui, né, do outro lado.
Vamos rodar. Então, se você tem aqui um triângulo retângulo, né? Deixa eu botar aqui os elementos. Vou botar A, B, C. Até para lembrar que quadrado é hipotenusa igual a soma do quadrado de catetos, triângulo retângulo ABC. Ok? Se você gira em torno do cateto B, né? O B vai ser a altura, o C vai ser o raio. Gira em torno do cateto C, o C vai ser a altura, o B vai ser o raio. Se gira em torno da hipotenusa, parada interessantíssima, geram dois cones distintos. Vai ser papo para outra ocasião, beleza? E por último, a gente vai falar sobre cone equilátero. A gente falou cilindro equilátero, cone equilátero. O cone equilátero, a geratriz é igual ao diâmetro, tá? Eu não vou desenhar aqui, só vou botar aqui, a geratriz é igual a 2 vezes o raio, tá? Então, a altura seria a altura de um triângulo equilátero. Então, nós temos aqui um resumão de pirâmides barra cone, que o volume sempre é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Então, no quadro seguinte, a gente vai revisar a esfera e a gente vai fechar por hora essa parte de geometria espacial. Vamos lá, galera. Então, aqui na nossa esfera, né, eu já deixei prontinho para vocês, nós temos que dentro dos elementos da esfera, pode falar sobre a linha do Equador, que essa linha do Equador é também chamado, essa figura, né, dentro da esfera, de círculo máximo. Porque se eu pego mais para cima ou mais para baixo, obviamente o círculo ele vai diminuindo, né? Então nós temos que, paralela à linha do Equador, nós temos o famoso paralelo. Nós temos que esse corte em pé é chamado de meridiano. Quando a gente fala sobre meridiano, já vem o nome na nossa cabeça, né? Aí isso aí é papo para geografia. E, obviamente, nos extremos nós temos os polos. Dentro da esfera, a gente sabe que o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo e a superfície esférica 4πr ao quadrado. Então, se a gente pega uma esfera, faz um corte nela e abre, né, a superfície do couro da bola, ele seria 4πr ao quadrado. Então, nós temos aqui que o raio é o nosso Rzão aqui, ok? Então, aqui, exatamente onde passa, né, a linha do Equador, nós temos, como eu falei anteriormente, o círculo máximo. Então, se vocês ouvirem falar sobre círculo máximo, né, dentro da esfera, é esse cara daqui, ok? Então, o círculo máximo, que passa exatamente pelo centro da esfera, tem área igual a πr ao quadrado, ok? Show de bola. Dentro da esfera, muito também se fala sobre fuso e cunha, tá? Então, vamos lá. Pegar aqui uma esfera e vamos falar sobre cunha esférica e fuso esférico. Então, nós temos aqui a nossa esfera. Nós temos que o fuso e a cunha são determinados a partir do momento que a gente destaca um gomo, seja ele de uma abertura qualquer. Então, aqui nós temos o nosso gomo. Deixa eu ver se eu vou conseguir pensar esse negócio. Vai ficar meio esquisito, mas está tudo certo. O importante é que vocês consigam visualizar. Se conseguir, está tudo certo. Bem, esse gomo aqui tem uma determinada abertura. Vamos chamar de abertura alfa. Pode ser qualquer abertura, pode ser até metade da esfera, tem problema nenhum. Ok? E aqui nós temos essa parte lateral, é como se eu estivesse tirando um gomo de uma tangerina perfeitamente esférica, né? Beleza. Então nós temos aqui raio e raio. Nós temos que, ao retirarmos esse gomo, a parte de fora é o que nós chamamos de fuso. Fuso. Então, para você lembrar do fuso, lembra fora, parte de fora, que seria a casca do gomo. Então, como é que a gente faz isso? Se a esfera inteira, que tem 360 graus, a superfície é 4πr ao quadrado, o fuso, que tem a abertura alfa, vai ter, né, um valor. Quando a gente faz essa regra de 3, né, a gente chega à conclusão que o fuso é 4πr ao quadrado
vezes alfa sobre 360. Quando você olha no livro, obviamente vai estar πr2 alfa sobre 90, porque ele simplifica o 4 com 360. Eu, particularmente, prefiro gravar uma fórmula só. Então, lembra sempre πr ao quadrado, multiplica por alfa, divide por 360. O volume do gomo é o que nós chamamos de cunha esférica. Da mesma forma, a gente faz 360 graus está para 4/3 de πr ao cubo, assim como alfa está para a cunha esférica. Por isso que a cunha vai ser 4/3 de πr ao cubo, multiplica por alfa também e divide por 360. Que normalmente se simplifica o 4 por 360, 90 e fica πr ao cubo alfa sobre 270. Só que novamente eu prefiro deixar assim para lembrar que tem uma correspondência direta com o volume e a superfície. Nós temos aí que o que pode cair diferente é a superfície total da cunha. O que é a superfície total da cunha? Quando eu arranco a cunha, esse gomo aqui tem um fuso e duas laterais. Essa semicircunferência que tem aqui, que está de laranja, com o outro lado é uma circunferência inteira. Então vai ser um fuso, que é a superfície, a casca do gomo, mais duas laterais que vão dar πr ao quadrado, porque o raio é R. Beleza? Então, superfície total da cunha, fuso mais πr ao quadrado. Beleza? Show de bola. Última coisa que eu vou falar, vou fazendo nesse quadro aqui mesmo, é um corte paralelo à base, né? Justamente, se eu corto aqui no paralelo, se eu destaco o que nós chamamos de calota esférica. Então aqui, ó, o que pode acontecer é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo encaixar a minha figura aqui. Acho que vai rolar, tá bom. Então aqui, ó. Então nós temos aqui o círculo máximo. A partir do momento que eu faço um corte paralelo ao círculo máximo, mais para cima ou mais para baixo, tanto faz. Aqui eu tenho a formação de um outro círculo menor, obviamente, né? Vou destacar esse círculo daqui, vou tirar ele daqui. Nós temos que existe uma relação pitagórica, para variar, Pitágoras está em tudo, né? O Pitágoras é aquele cara chato que aparece em todos os lugares da matemática. Onde o raio dessa circunferência, Rzinho, a distância entre os dois centros, que vou chamar de distância D, o centro dessa circunferência, e o centro do círculo máximo. E o raio da esfera se relacionam pitagoricamente. Tá? Então aqui você tem que R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais R ao quadrado. Com isso a gente fecha a nossa revisão aí da competência 2, né? Vou mandar uma nova lista de exercícios falando sobre essa parte de volumes. É importante que vocês foquem nisso porque todos os anos, né, na prova do Enem, sempre aparece a geometria espacial. Então, seja dentro da compreensão dos poliedros, dentro da parte de volumes e, em especial, as projeções ortogonais, que seriam as sombras, né? Aquelas coisas assim, o cara pega justamente, sei lá, um cubo, aí pega uma formiga subindo numa aresta, passando por um determinado ponto, descendo na outra aresta. Aí ele quer saber a projeção ortogonal da formiga. As projeções ortogonais, para que a gente possa pensar, né, sobre a sombra, basta você pensar num drone passando em cima. O que o drone estaria olhando para baixo? Justamente o desenho, né, que ele vai conseguir visualizar a partir da parte de cima. Então, projetar ortogonalmente significa ver a sombra no chão. Então, é importante também dentro da competência 2 da prova do Enem. Beleza? É isso.